É o Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo. Vamos com o Galo, Cláudio Rezende tá chegando. Antes da gente falar do time que encara a Juventude, o que você pode falar da negociação com o atacante Dudu? O Galão da Massa fecha a rodada nesta segunda-feira, 8 da noite, sem o Hulk, aqui contra o Juventude. Mas o assunto segue sendo o Dudu no Atlético. O atacante vem pro Galo, o atacante será reforço já no início da próxima semana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes aqui no apito final. Mas antes, deixa eu falar para você do Mais Prático Supermercado, porque você pode fazer economia todos os dias da semana no Mais Prático Supermercado. Tem 3 lojas em BH para você, no Prado, no Letícia e no Santa Cruz. Qual que é a mais próxima da sua casa? Vai aí no Instagram, conheça mais. Mais Prático Supermercado. Tem na terça-feira frutas e legumes fresquinhos. Na quarta é dia de pão com descontão. Quinta-feira é dia de carne fresca. E na sexta, a partir de sexta, é churrasco. E na segunda-feira é dia de economizar. Começa a semana no Mais Prático Supermercado. O atacante Dudu, pela primeira vez, o clube se manifestou com relação ao nome do Dudu. Conversei com Paulo Brax, aqui em Caxias do Sul, na chegada da delegação do Atlético. O CSO, o homem forte do futebol do Atlético, confirma aqui na Rádio de Minas a situação envolvendo o atacante Dudu. Vamos acompanhar. Assim que o atleta ficou livre, a gente começou uma negociação, sim, com o atleta, com o jogador, assim que ele se desvinculou do clube anterior. As negociações, elas caminharam de certa forma rápido, mas ainda não está fechado. A gente tem trocado documento, ainda não está 100%. É um atleta que nos interessou, né? Como eu disse, a partir do momento que estava livre, um movimento que nos interessou e nos interessa, interessou a ele também, mas ainda não temos a conclusão. Se isso acontecer nos próximos momentos, né? Não vou falar horas nem dias, todos ficarão sabendo. O que ainda impede o anúncio? Toda negociação ela é complexa, sabe, Cláudio? Não é só salário, tempo de contrato, comissionamento. São documentos, eles estão cada dia mais complexos e às vezes a gente tem alguns pontos que precisam ser debatidos, mas eu diria que a negociação está muito bem avançada. Tá? Não são pontos principais de uma negociação, mas toda negociação pode não acontecer por detalhes, tá? Mas está muito bem encaminhado e a gente acredita sim num desfecho positivo. Aí Paulo Brax, faltam pequenos detalhes para a assinatura de contrato. Na verdade falta assinar, né, o Dudu para ser reforço do Atlético e ele vem dentro do orçamento do Galo, garantindo o Paulo Brax, diretor do clube. Dudu muito perto do Galo. A sua avaliação de tudo isso, dessa história toda, Alê? Eu acho que sai perdendo um pouquinho cada um acaba sendo derrotado nessa história. O Cruzeiro, que apostou num jogador e teve um prejuízo financeiro e pouco retorno técnico, né? Porque também o período que o Dudu ficou no clube foi muito pequeno. Eu acho que o Dudu sai com uma imagem desgastada, né? Hoje, inclusive, no Mineirão, a torcida fez uma homenagem, né? Por assim dizer, pro Dudu. E eu acho que essa relação aí com Alexandre Matos também sai ruim. Quem pode ganhar nessa história é o Atlético, né? Porque pega um jogador por um valor de salário menor do que ele recebia no Cruzeiro, né? E que ainda tem um potencial, né? O Dudu tá longe ainda do seu auge, né? Novamente, se é que ele vai acontecer. Mas ele vinha numa crescente. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro não gosta de ouvir isso, mas enquanto ele era titular do time, eu acho que ele fazia um bom papel. Claro que ainda, como eu falei, distante do seu auge, mas fazia um papel honesto, porque ele estava se readaptando depois de tanto tempo parado. Depois, quando voltou da contusão, o Palmeiras não aproveitou muito o jogador, então ele estava voltando aos poucos, mas estava fazendo ali um trabalho bem aceitável. Agora, com um treinador que gosta dele, que quer ele, que foi campeão com ele tem condição de ajudar sim o Atlético. Ele pode ajudar o Atlético, até porque o Atlético tem um elenco que é curto e o Dudu, tecnicamente, ainda é um jogador valioso. Agora,
Me permita, Lê, tá um pouco longe daquele Dudu que... tá. Mas teve a questão da lesão, vamos ser sinceros, né? Ficou um ano parado quase. É muita coisa pro atacante. E depois ele não conseguiu retomar porque todo mundo sabe que ele não tinha uma boa relação com a Abel, nem com a Leila. Então ele tem uma minutagem pequena na volta dele de lesão no Palmeiras e estava retomando no Cruzeiro, estava num processo de evolução. E agora ele vai ter condição de se preparar melhor, até ter a possibilidade de estrear no Atlético. E aí com um treinador que confia mais no seu trabalho. Pra gente ilustrar, estreando no Atlético, uma possível formação com o que o Cuca tem nas mãos. Se você imaginar o que cada um pode dar de melhor, cada um pode jogar, que a gente já viu jogar, pra mim os mais técnicos do Atlético do meio pra frente ali são Dudu, Júnior Santos e Hulk. Pra mim, tecnicamente, pra mim não, né? Pra qualquer um que já viu o Dudu jogar no auge, o Júnior Santos jogar no auge, o Hulk é indiscutível. Para mim seriam esses três os melhores. Precisa ver se, evidentemente, o Júnior Santos, quando voltar, vai voltar bem, e se o Dudu vai retomar o seu melhor nível. Mas se isso acontecer, Dudu, Júnior Santos e Hulk. Agora vamos falar do time. Hulk está mesmo fora? Fala pra gente, Rezende. Sem o Hulk, que ficou em Belo Horizonte, porque está suspenso com o terceiro cartão amarelo. O técnico Cuca ainda não vai poder contar com nenhum reforço daqueles jogadores que estão no departamento médico. O mais próximo de retornar é o Júnior Santos, mas segue no período de transição. Há uma perspectiva de, quem sabe, o Júnior Santos aparecer no jogo do meio de semana contra o Deportes Iquique pela Copa Sul-Americana, mas há uma possibilidade de escalar o Igor Gomes no meio campo do Galo, junto com o Scarpa, e aí uma dupla de ataque tendo Coelho e Rony. É uma possibilidade real de escalação do Atlético nesta segunda-feira contra o Juventude. E na defesa, o Cuca já testou algumas situações nas ausências de Lianco, Alan Franco e Arana. A lateral esquerda vai ser o Rubens mesmo? Já jogou por ali o Alonso e o Caio. Foram 3 que foram testados. Então o Atlético pode ter de novo um quarteto defensivo, ou vai ter uma linha de 5, assim como foi diante do Maringá. Naquela oportunidade o Alonso jogava como volante e o Rubens foi lateral pela esquerda. Aí no sistema de defesa é onde o Cuca está quebrando mais a cabeça para escalar o Atlético nos últimos jogos. O peso da ausência do Hulk, né, Ale? Se já não bastasse os desfalques por lesão, né? Ainda o seu principal jogador ainda não pode jogar por suspensão. Então, evidentemente que o Cuca tem que quebrar a cabeça, principalmente no sistema defensivo, que é mais carente, né? Porque ele tem que montar uma defesa sólida. O Juventude fora de casa, todo mundo sabe que é muito complicado de se enfrentar, mas ele vai ter que se virar, né? Até porque já perdeu pontos importantes, está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e mesmo jogando longe do seu torcedor, precisa de um resultado positivo, né, Hugão? Interessante, o Galo é o 17º colocado, ali com 6 pontos, Juventude 14º com 7. Um pontinho só e a situação muda, né? E também em caso de vitória, né, o Atlético tem condição de saltar várias posições, chegar, por exemplo, à 11ª colocação, à frente do Botafogo, já mais distante dessa zona incômoda do rebaixamento, né? Então, é muito equilibrado o Campeonato Brasileiro e, sem dúvida alguma, 3 pontos fazem toda a diferença, principalmente se vencer fora de casa, né? E a Arena MRV, como foi a repercussão com os jogadores? Fala pra gente, Rezende. De um modo geral, os jogadores aprovaram. O gramado da Arena MRV é o que tem de mais moderno hoje. Em grama sintética, o Galo foi buscar tecnologia na Europa, né? É um gramado parecido com o do Engenhão, Newton Santos, no Rio de Janeiro, do Botafogo. Os atletas tiveram ontem e vão treinar também na véspera do jogo de reinauguração da Arena, que será no domingo que vem. Então, daqui a uma semana, o duelo contra o Fluminense. No sábado, os jogadores vão treinar novamente. Por que só sábado? O Atlético daqui de Caxias do Sul vai seguir direto para o Chile. É viagem emendada para o duelo da Copa Sul-Americana. Então, a delegação só retorna a Belo Horizonte na sexta-feira. Então, só terá mesmo o dia de sábado para que o técnico Cuca leve de novo os jogadores para a Casa do Galo, para a Arena MRV. O Galo pertinho do retorno, a Arena MRV, Ale.
E é bem legal, né, essa notícia, porque a Arena, evidentemente, é a casa do Atlético e tem essa identificação, embora ainda muito recente. O torcedor se sente abraçado, o time vai se acostumar a jogar lá e, evidentemente, vai tentar tirar proveito disso. Então, financeiramente, então, é uma ótima notícia para o clube, né? Então a gente fica aí com essa expectativa de uma boa reestreia na Arena MRV. Atlético, Cláudio Rezende. O Galo tenta voltar a vencer como visitante, o que não acontece há 11 jogos no Campeonato Brasileiro, desde o ano passado. A última vez foi contra o Grêmio, aqui também no Rio Grande do Sul, em setembro de 2024. O provável Galo para encarar o Juventude, aqui em Caxias do Sul, nessa segunda-feira, 8 da noite. Everson, na direita o Natanael, pode ter uma linha de 3 zagueiros com Igor Rabelo, Vitor Hugo, Alonso e na esquerda o Rubens, meio campo com Fausto Vera, Igor Gomes e o Scarpa e a dupla de ataque com Coelho e Rony, na ausência do Hulk. Os jogadores do Atlético que ainda seguem no departamento médico, há uma previsão, quem sabe, de retornos de Guilherme Arana e Alan Franco para o meio da outra semana. Duelo contra o Fluminense, há uma pequena chance, é no fim de semana que vem. Antes o Galo joga contra o Deportes Iquique no Chile, previsão de levar o Hulk para essa partida, o super-herói que está suspenso amanhã no Brasileirão.